Vamos meditar nesse dia em que lembramos de uma maneira mais especial. Não que nós não lembramos dos nossos entes, nossos parentes que voltou para a casa do Pai, no dia a dia, mas de uma maneira especial hoje, que estamos rezando pelas suas almas, rezando por eles. A gente tem que entender que oração para Deus nunca é demais. O que rezamos, quando rezamos por eles, quando colocamos as intenções das missas, como nós fizemos hoje, é claro que alguns nomes não foram lidos, mas o mais importante de tudo é a minha intenção quando eu vou para a missa para rezar por aquela pessoa, pelo meu parente, mesmo que não tenha sido lido o nome da pessoa. O mais importante de tudo é a minha intenção que eu estou participando dessa missa. Todos nós aqui estamos rezando por várias pessoas das nossas famílias. Mas o mais importante de tudo é que não estamos rezando sozinhos. Não somente nós que eu apresentei os meus parentes, mas todos nós aqui reunidos estamos rezando juntos por todos. E na certeza que toda oração chega até Deus. Nenhuma oração fica vagando no espaço. Todas as orações que rezamos chegam até Deus. Assim também com as intenções que estão no nosso coração. Que não foi lido no início da missa, mas Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. Por isso que Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. E tem certeza que Ele acolheu e está acolhendo as nossas orações. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então por isso que devemos estar rezando sempre pelos nossos entes. Por todos aqueles que já voltaram para a casa do Pai. Acreditar, acima de tudo, na ressurreição e na vida eterna. Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Deus, quando criou o homem e a mulher, criou todo mundo, e infelizmente o pecado entrou no mundo. E o que é a morte? A morte é a consequência do pecado. Se o pecado não existisse, a morte não existiria. Mas Jesus veio para salvar toda a humanidade. Independente de religião, de credo, de cor. Ele veio para salvar, para fazer a vontade do Pai. Nós somos cidadãos dos céus. Nós viemos do céu. A nossa fé faz com que acreditemos que nós viemos do céu, juntos de Deus. Deus nos criou. Mas nós vamos voltar um dia para lá também. Somos do céu, estamos na terra, mas nós não somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos dos céus. A vida eterna. Mas para que nós possamos alcançar a vida eterna, para nós possamos voltar para junto de Deus, não tem outro caminho a não ser a morte. E nós muitas vezes achamos assim, a morte, que a gente muitas vezes não quer falar sobre a morte. Mas se é o caminho para chegar até Deus, para a vida eterna, é a morte, então não temos por que temer. Não temos por que dizer, eu não quero falar sobre a morte. A única certeza que a gente tem na nossa vida. Nós nascemos e um dia nós morreremos. Essa é a certeza. Para voltar junto do Pai não tem outro caminho. Por isso que a gente tem que nos preparar. Para quando Jesus vier buscar a sua igreja. E temos que estar preparados. É claro que 100% a gente nunca vai estar. Somos pecadores. Mas a gente tem que procurar cada dia viver a santidade. Viver os ensinamentos de Deus. Para sermos merecedores da morada eterna. É claro que chorar, isso é normal do ser humano. Somos humanos, temos nossos sentimentos. É claro que a gente vai sentir saudades, isso é normal. E devemos sentir saudades por aquelas pessoas que passaram a nossa vida. A importância que aquelas pessoas tiveram para nós. E ainda tem, não é porque morreram que perderam o valor. Não é porque morreu que a gente vai esquecer delas, jamais. O luto a gente tem que passar, ninguém pode passar por nós nesse momento. É dolorido? Claro que é. E como dói? Como dói? A gente perder alguém que a gente tanto ama. Mas a gente tem que confiar acima de tudo em Deus, para que Ele venha nos amparando, nos confortando nesse momento de dor. Ele nos ajuda. Tenha certeza disso. Quando a cruz está pesada demais, se a gente está sentindo a dor da perca de alguém, é pedir a Ele, Senhor, acalma meu coração. Acalenta essa dor que eu estou sentindo. Que a gente não entende os planos de Deus.
Ainda bem que a gente não entende. Porque senão a gente ia se tornar uns Deus também. Porque a gente começa a questionar, mas por quê? De repente uma pessoa tão boa, uma pessoa tão, foi tão importante, por que uma criança, por que um jovem, por que um adolescente veio a falecer? E às vezes de uma maneira tão trágica. Nós não sabemos os desígnios de Deus. A gente tem que pedir a Ele que nos dê o acalento, acima de tudo. Acalentar nosso coração. O tempo é dele. Ele nos deu a vida, Ele nos tira a vida no momento que Ele achar que nós devemos estar junto deles. Não somente as pessoas idosas que devem morrer. Né? Muitas vezes a gente também é um pouco preconceituoso, um pouco egoísta, vamos dizer assim. Né? Porque a gente acha que só quem deve morrer são as pessoas idosas. Um jovem não pode morrer, um adulto não pode morrer porque é muito novo. Mas a vontade de Deus, se Deus quer aquela pessoa naquele momento junto dele, não importa a idade, o tempo dele é diferente. Se a gente olhar realmente, se a gente olhar com os olhos da fé, nós somos egoístas nesse ponto. Nós queremos que as pessoas vivam por muito tempo. Quem dá vida é quem tira a vida. Ele dá vida no momento que ele acha que deve dar, ele tira a vida no momento que ele acha que deve tirar. É difícil humanamente a gente ter essa compreensão. Mas a partir do momento em que eu rezo, a partir do momento que eu peço a Deus para que Ele acalente meu coração, se torna muito mais fácil a gente conseguir passar por esse momento de luto. Passar por esse momento que é a perda de uma pessoa tão nova, muitas vezes. Que a gente possa pedir a Deus a sabedoria de poder compreender o que Ele quer para nós. Acima de tudo, acreditar na ressurreição e na vida eterna. Assim como muitas vezes, eu falei muito hoje nas minhas homilias, que a gente fala assim, mas eu sinto a pessoa do meu lado, eu sinto a presença do meu pai, eu sinto a presença do meu filho, eu sonho muitas vezes, eu sonho direto com os meus, com o meu tio que faleceu há pouco tempo. Porque o espírito dele está vagando por aí. A gente não pode pensar assim. Porque se eu acredito que Jesus morreu, ressuscitou e voltou junto ao Pai, eu tenho que acreditar na ressurreição e na vida eterna. E quando nós rezamos a profissão de fé, quando a gente reza, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, quando a gente reza a parte de Jesus Cristo, quando a gente fala, nós falamos assim, Ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. A mansão dos mortos. Então, a nossa fé como cristão, nós temos que acreditar que a partir do momento que nós morremos, Deus já reservou um lugar para nós lá. Para que no dia do juízo final, todos nós seremos julgados. Todos nós estaremos na presença de Deus. Se eu sinto a presença de alguém, dessa pessoa, se eu de repente sonho demais com aquela pessoa, é o nosso carinho, é a falta que aquela pessoa está fazendo para nós. Porque a gente tem aquele contato direto, principalmente quando é alguém que a gente está cuidando há muitos anos, que a pessoa está acamada, às vezes há 10, 15 anos. Então a gente tem aquela rotina, todo dia. É a questão da alimentação, é a questão do banho, é a questão de dar o remédio, do cuidado. A gente está em contato com aquela pessoa direto. Então é claro, se aquela pessoa não está mais ali, a gente vai sentir falta mesmo. Quantas e quantas vezes nós comentamos alguma coisa durante o dia e à noite a gente sonha aquilo que a gente conversou. Porque se Deus deixasse a alma dos nossos irmãos vagando por aí, Ele seria um Deus imperfeito. E por Ele ser um Deus perfeito, Ele faz tudo realmente perfeito. Então, os nossos irmãos, que voltou para junto dele, está lá, esperando o dia do juízo final. Ele não está vagando por aqui, não. Então, é justamente isso. Você acredite nisso. É justamente o carinho que você tem por essa pessoa e você sente a presença dela ao teu lado. É o carinho, a importância que essa pessoa tem na tua vida faz com que você sinta como que você sonha com ela direto. Então peçamos a Deus, mais uma vez, que diante do dia de hoje, rezar todos os momentos. Rezemos nas missas, não somente os dias que geralmente é mais comum, no 7º dia, 30º, 1 ano, mas todas as vezes que você participar da missa, coloque a intenção dessa pessoa, dos seus familiares. Se você tem o hábito de rezar todos os dias, rezar o terço,
coloque a intenção dos seus familiares. Muitas vezes não precisa ficar colocando o nome de todos. Coloca pela tua família, pelo sobrenome da tua família, e reze. O tempo de Deus é diferente do nosso. Chorar, vão chorar muito, claro, isso é normal. Mas que acima de tudo, né, as saudades. Lembrando sempre dessas pessoas, o quanto ela foi importante, né, porque ela volta a dizer, não é porque ela morreu que ela vai deixar de ser importante em nossas vidas. Mas lembrar as saudades. O luto a gente tem que passar, mas que esse luto não seja para toda a vida. Que a gente também lute para que esse momento, a gente passe pelo momento que tem que passar, mas que também a gente consiga superar esse momento de dor. E a gente vai conseguir superar a partir do momento em que nós pedimos a Deus que venha aliviando essa dor que a gente está sentindo em nossos peitos. Essa dor que a gente carrega no nosso coração. E que assim, irmãos, nesse dia tão especial, né, tenhamos o carinho cada vez mais pelos nossos irmãos que voltaram, os nossos parentes que voltaram junto para Deus. E que um dia, na certeza, que Jesus mesmo disse que ele iria para o Pai, ele ia preparar um lugar para nós. Ia preparar uma mesa. E que esse dia nós possamos nos encontrar com nossos irmãos e ser merecedores, acima de tudo, de ocupar o nosso lugar reservado no céu. Lembremos sempre disso, né? Estamos na terra, mas nós não somos a terra. Nós somos cidadãos do mundo, do céu, né? Do céu nós viemos, para o céu nós voltaremos. Na certeza que um dia estaremos face a face com Deus, contemplando, adorando e louvando ao Deus da vida. Lembrar sempre da vida, por mais difícil que seja, né? Não cultuar a morte, mas a vida. Não ficar bravo mais com Deus, porque Ele ter tirado tão cedo essa pessoa do meu convívio. Mas saber que Ele é o Deus da vida. Ele deu a vida, Ele quem tira a vida. Ele quem sabe o momento certo para cada um de nós. E que um dia, na graça de Deus, nos encontraremos face a face com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.